a sua forma, e isso esbarra na gente, esbarra no nosso cliente, e esbarra muitas vezes no jurisdicionado, né? Mas é uma forma de trazer a realidade. Então, para o processo não ficar parado, que é uma instrumentalização do direito social, vamos dar andamento. Não pode se fazer audiência telepresencial, não concorda? Então, apresenta em juízo, e assim seria um fundamento da possibilidade dessa gestão. Mas sempre lembrando que isso não pode afrontar o direito do contraditório e da ampla defesa, por mais que venha a ser a realidade, trazer a realidade esse processo. Então, essas são hoje o que eu vejo em relação ao processo de trabalho, né? Esse processo hoje que não é mais considerado um processinho, né? É aquele processinho que fala que todo mundo conseguia advogar. Não é mais desta forma, né? Por quê? Até pelo conjunto de fontes que nós temos. Qual seria, então, para que a gente possa analisar e conversar dentro desse período, as interpretações que nós temos, né? Que nós podemos ter no processo, assim como também todos os sujeitos. Primeiro, que o Código de Processo Civil trouxe, né, que é a questão da resolução de mérito, né, resolução do processo com mérito. Isso é um ponto importante, porque isso afasta, muitas vezes, vícios e afasta, muitas vezes, até a própria literalidade da lei, como nós estamos vendo com a atual jurisprudência do TST nas questões referentes à inicial, ou seja, a possibilidade de dar à parte consertar o erro, consertar o vício, para que o jurisdicionado busque e tenha uma tutela de mérito. Nada mais insatisfativo do que o jurisdicionado procurar o Poder Judiciário e não ter a sua resposta por um vício que poderia ser sanado. Então, isso é uma interpretação que eu trago hoje, que eu acho muito salutar, que deve ser analisado. Forma satisfativa, nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso, ou seja, não basta ter a resolução do mérito, tem que ser de forma satisfativa, né? Tem que ser integral, tem que ser no sentido de... Não satisfativo não quer dizer vitória, né? Mas sim na possibilidade de você cumprir com aquele título executivo judicial. Duração razoável do processo, isso vocês talvez vão até brigar comigo, né? A gente tem que ter, tá aí, né? Mas duração razoável, com audiência marcada quase para 2022, não se fala, meio que incompatível, mas é uma situação que deve ser. E o relacionamento horizontal dos sujeitos, e não de forma impositiva. O que vem a ser isso que se propõe? E agora, nessa época, eu vejo muito que seria muito viável. A questão da cooperação processual entre os sujeitos. Não se fala mais naquela imposição apenas do juiz, e sim a consulta, e sim o esclarecimento, e sim a participação em relação ao processo de todos, Essa que é viável, embora isso ainda está um pouco distante, né? Nós vamos falar um pouquinho já, daqui a pouco, de que o Código de Processo Civil trouxe para que seja o processo célere. O Código de Processo Civil trouxe várias situações, né? Negócio jurídico, calendário jurídico. O calendário jurídico tem que ser negociado com as partes. Eu saio lá vocês acho que nunca negociaram, nem eu, porque você sai já com uma determinação de prazo, não tem conversa, né? Então, seria uma forma de melhorar essa prestação jurisdicional nesse sentido. E a questão de interpretação com base nos princípios, que rapidamente nós vamos falar a respeito disso. Então, quando veio essa questão de processo do trabalho que nós colocamos, eu vejo assim, eu tenho como hoje destaque, tem que analisar o Código de Processo Civil. Aqui eu coloquei CLT, Constituição Federal, não há necessidade de citar a importância disso, mas também da Lei 55/84, que é uma lei de processo, né? É uma lei que traz situações importantes, a exemplo, né? Rito sumário e assim por diante. Mas o que mais me chama a atenção é o Código de Processo Civil. Por quê? Porque se for lacuna e omissão, eu aplico de forma subsidiária. E a partir do artigo 769 da CLT, a partir do Código de Processo Civil, o artigo 15, eu aplico de forma subsidiária e supletiva. Ou seja, aí vem uma interpretação do que vem a ser essa supletiva, que é um complemento. No entanto, em ambas as situações, há necessidade de ser compatível com o procedimento trabalhista. Em ambas situações. Isso, por si só, não seria necessária a Instrução Normativa 39, que vem falar o que se aplica ou não. Mas tudo bem, né?
TST nos fala aí a respeito que se aplica ou não e tem que ser revista em certa forma. Então, esse Código de Processo Civil eu vejo muito salutar, porque tem situações que atinge mais a eficácia, né, a eficiência do processo do que, às vezes, a própria CLT, principalmente quando se fala em fase executória, quando se fala em fase executória. Para mim, é muito mais eficiente a forma de cumprimento de sentença, se for reclamado no processo do trabalho, se fosse aplicado de forma subsidiária, embora tenha uma resistência, do que eu ficar citando para 48 horas, depois nomear bem hora, bloquear ou não, porque, para mim, seriam mais existe divergências ainda e muitos juízes que resistem a essa aplicabilidade dessa forma, né? Assim como do parcelamento pelo Código de Processo Civil para a empresa, totalmente razoável, né? Não aquele parcelamento totalmente, até porque não se perde, totalizado, juro, etc. Então, quando se fala do Código de Processo Civil, é muito importante a gente buscar, sim, situações do Código de Processo Civil para o processo do trabalho, inclusive de forma supletiva, para efeito do quê? Para efeito de verificar onde o Código de Processo Civil traz a eficiência e a celeridade processual, né? E aí, quando nós estudamos o Código de Processo Civil, a exposição de motivo do Código de Processo Civil, que veio lá, que é o Scarpinella, que veio da palestra, o livro dele traz um estudo de exposição de motivo, traz alguns pontos que é muito interessante, ou seja, para entender o porquê que surgiu, né, e porquê, qual que é a finalidade maior que tinha essa legislação. E aí eu trouxe aí que nada mais é do que estabelecer a expressa e implícita sintonia com a Constituição Federal. Nós temos uma parte de direito fundamental, né, artigo 1 ao 12, de forma específica 2 ao 11, né, que é o direito fundamental, que nada mais é do que estava na Constituição Federal, mas trouxe para a infraconstitucional para falar o quê? Ó, existe, pessoal, existe essas determinações, e agora está expressa, vamos aplicar, vamos verificar, né? Criar condições para decisão de mérito, afastar vícios formais, a CLT já tinha isso, né, inclusive no recurso de revista, né? Contraditório efetivo, ou seja, o juiz tem que dar possibilidade às partes manifestarem se for decidir com algum fundamento que ainda não houve manifestação, e celeridade processual e processo eficiente, que isso já veio, né, embora não precise, para o processo de trabalho é expresso desde 43, que o juiz valerá por andamento rápido, veio como direito e garantias na Constituição Federal, com a emenda constitucional 45, a duração razoável do processo. Então, essas seriam as interpretações que eu busco hoje na questão de processo. É claro que todo mundo, talvez, aí vai falar assim, mas não é a realidade que a gente vive. Eu sei que não é a realidade. Eu vivo o processo também, eu tenho aqui no escritório, mas são fundamentos que a gente pode buscar em uma situação de divergência. São fundamentos que a gente possa buscar. Eu acho que é isso que a gente tem que analisar. Ao lado do Código de Processo Civil, né, veio em 2017 a reforma trabalhista, que trouxe algumas positivação, algumas alterações que já estavam no Código de Processo Civil, trouxe para dentro da CLT, e salva, de certa forma, trouxe, e eu vejo o sentido de que veio corroborar com e chamar mais atenção para a boa-fé processual e para questões de celeridade processual e responsabilidade, porque trouxe outros critérios, né, no processo, que a gente agora tem um pouco mais de responsabilidade. O processo de trabalho me parece que parou de ser o Big Brother, ninguém vai mais atrás de 1 milhão, né? Primeiro todo mundo ia buscar 1 milhão, agora está mais centrado, está mais assim, os números estão batendo mais, né, em razão até mesmo da sucumbência. Então, a reforma trouxe de impacto para mim a positivação da responsabilidade social, que está lá agora, mas já estava no Código de Processo Civil, era omisso, é óbvio que é aplicado, não precisava nem estar. Requisitos de uma inicial, mas requisitos esses que já foram, no sentido de dar clareza, né, no sentido do ampliar o contraditório e ampla defesa, pedido certo, determinado e liquidado, né? Hoje, com já interpretações extensivas nesse sentido, em razão da primazia de mérito. Recebimento da defesa com advogado presente, acho que isso foi uma vitória, ou seja, até mesmo um respeito, né? Porque, de primeiro, nós estávamos presentes, o advogado,
com a defesa e as partes não compareciam, porque o artigo diz que deve estar presente as partes, não se receberia defesa, não se receberia documentos, a revelia e a confissão aplicada, ou seja, não atendia a finalidade da parte estar ali pretendendo se defender de certa forma com o advogado. Desistência com a anuência da parte contrária, aqui eu vejo a questão da boa-fé, né? Porque para evitar aquela situação. E aqui o posicionamento da jurisprudência já modificou, falou que é até a audiência, né? Mas, de certa forma, eu vejo que se a defesa está lá, através de uma boa-fé, se você quiser desistir, você tem que ter a sua anuência da parte contrária, porque agora nós temos aí a questão das sucumbências e assim por diante. Incentivo ao extrajudicial, ao mesmo tempo que dá incentivo, dá desincentiva, porque começaram a termos várias restrições. Então, assim, agora nós temos a possibilidade de pegar advogado diferente, ir lá, levar com boa-fé tudo. Não vou homologar em parte, não vou extinguir o contrato do trabalho. E aí depois, se incentiva a homologação, tira com outra, né? Então, assim, mas é um incentivo. E o comparecimento, o não comparecimento em audiência. E aqui, nós vamos depois, se der tempo, eu falar um pouquinho, porque vocês talvez possam até discordar de mim, mas eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade no que diz respeito ao pagamento das custas, mesmo beneficiário da justiça gratuita, porque aqui o que está prevalecendo é a boa-fé, porque a lei dá a oportunidade de você justificar, e se você justificar, você não paga. Isso daqui vem porque muitas vezes já aconteceu, eu acho que aconteceu quase com todos nós aqui, você está lá como empresa, né? Você está lá como empresa, chega lá no fórum, aí está o reclamante, e aí o reclamante não arruma o testemunho e vai embora, e arquivava. Ou seja, então a lei dá a possibilidade de justificar, se você tiver justificativo, você vai estar isento. Então, são coisas que eu sei que eu vou causar discórdia, né? E também o tratamento diferenciado aos pequenos empregadores, que isso veio de forma ainda é pesado, mas é 50% do depósito recursal, né? Então, isso traz de coisas boas para a interpretação do trabalho, né? Então, em regras gerais, até por uma questão de tempo, né? Tudo isso, nós vimos o seguinte: interpretar de que forma? Primeiro, eu trago 3, 4 princípios para a gente dar uma analisada. Inafastabilidade da jurisdição, né, que se refere à lesão ou ameaça, não poderá ser afastado do Poder Judiciário, e a interpretação feita por esse princípio ao ponto de afastar, em caso concreto, algumas regras processuais, né? Até mesmo competência. Nós estamos hoje diante de entendimento da jurisprudência que, pelo fato de permitir a facilitação ao acesso do jurisdicionado na Justiça do Trabalho, eu afasto a regra do local de trabalho, da competência. Tem, claro, que é em certos casos. Nós temos ainda a regra geral, que é o local da prestação de serviço, mas nós temos o acesso. Se negado, eu posso afastar, né? Essa norma, eu posso afastar esse dispositivo momentaneamente naquele caso. Então, quando se fala desse princípio de ordem constitucional, inafastabilidade do Poder Judiciário é uma questão. Inclusive, nós vimos a progressão desse entendimento pelo TST. No ano de 2000, nós tivemos as comissões prévias de conciliação. E a comissão prévia de conciliação falava o quê para a gente? Existindo a comissão prévia, deverá passar por ela antes de ir ao Poder Judiciário. Aí começava a discussão. É um dever, chegava lá, comprovava, arquivava, mandava passar. Depois, recentemente, o TST disse que aquilo lá é uma faculdade, em razão do princípio do quê? Da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, o artigo existe, a lei está lá, artigo 625, letra D da CLT. No entanto, ele deixou de ter aplicabilidade obrigatória em razão de uma interpretação de princípio. E isso nós estamos vendo hoje, que eu trago para o senhor na questão da facilitação, né? Então, o que impacta aí também na questão da competência. Se você tem hoje um trabalhador, e eu tive recentemente, eu tive 2 decisões diferentes, uma na Paraíba, em que acolheu o local da prestação de serviço e mandou para Catanduva, que aplicou a regra do 651, e outro que acabou de falar que não, em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, eu afasto no caso, uma vez que fica demonstrado que a pessoa não tem, o trabalhador não tem, esse daí eu acho que é de lá de cima, também não me recordo agora o estado, não tem como vir para Catanduva. Então, manteve dessa decisão de forma irrecorrível, porque manteve, né?
por quando se fosse tribunais diferentes, seria recorrível por razão da súmula 214. Então, nós temos esse princípio, é uma forma de interpretar. Então, é isso que nós temos aí para dar uma analisada. O outro princípio que eu trago na questão de interpretação de processo, e volta aqui para os dias atuais, é a necessidade da duração razoável do processo. Ou seja, o processo de trabalho é um processo que se discute direitos, não vou falar indisponível, mas direitos que tenha, de certa forma, um crédito de natureza, em tese, alimentar, né? Porque depois que também vira processo, nós temos essa discussão. Mas se faz necessário, pela instrumentalização desses direitos sociais, uma decisão razoável, né? Num prazo razoável, né? Então, já é uma particularidade do processo de trabalho, porque a CLT já trazia isso no artigo 765. Os juízes valerão de todos os meios para dar andamento rápido ao processo, né? E dentro do processo da CLT, a gente vê situações rápidas que nós vamos falar a respeito. No entanto, sempre eu bato nessa tecla. A gente não pode substituir duração razoável do processo com afrontas a princípios vinculados à ampla defesa e o contraditório. Então, eu não posso sair atropelando em nome de uma jurisdição rápida. Eu não posso, eu tenho que atender todas essas fases processuais e essas possibilidades. A exemplo que o Código de Processo Civil nos deu, que é a manifestação de todos os atos, né? Ou seja, se o juiz for decidir com fundamento que nós não temos, que nós não manifestamos, ele tem mesmo que aplicar essa decisão, essa intimação para que a gente possa estar manifestando. Então, essa é uma questão da duração razoável do processo, que a gente vai falar um pouquinho mais, porque duração razoável do processo não é um conceito indeterminado, de certa forma. O que vem a ser duração razoável do processo? Então, assim, o que eu vejo e que seria um período, o menor período diante do devido processo legal entre a lesão e a jurisdição. Que aí você teria que estar... E o processo de trabalho tem que ser um processo sério, ele se resume numa audiência. Ele se resume numa complexidade do processo que está ali, exceto algumas questões que vai para a perícia, ou algumas questões de carta precatória para oitiva de testemunha, que é uma coisa também fadada a acabar, né, em razão da telepresencial, a carta precatória. Acho que presencial nós nunca mais vamos ter essa carta precatória. E aí vem também um outro princípio que eu acho importante, mas não é utilizado, até por uma questão nossa, né, de cultura, eu acho que talvez de processo como uma lide, como um conflito, que é a questão da cooperação. Porque aqui, esse princípio da cooperação, ele é bem claro, o artigo 6º fala todos os sujeitos. E todos os sujeitos são todos, né? Então, não são só as partes, são só os advogados das partes, são todos, né? Deve cooperar para a obtenção de uma decisão justa e efetiva no tempo razoável. Então, é cooperar em que sentido? Em sentido de você não causar incidentes processuais desnecessários, no sentido de até mesmo em determinadas calendários processuais para evitar a intimação. Então, nesse ponto, e agora nós estamos aí com a questão da cooperação, às vezes, em sinal, isso vai dar um problema, cai sinal, o que vai acontecer? Vai aplicar revelia, não vai aplicar revelia? Como que você vai provar isso? Está um problema. Então, há uma necessidade de quê? De maiores esclarecimentos, maiores consultas, maior participação das partes. Mas é claro, né? Todo doutrinador é bem claro, ele fala, inclusive, se eu não me engano, o Lenny Streck fala totalmente contrário, né? Ele fala, não tem como. Operação em processo é uma coisa difícil. Mas existe algumas situações e coisas que vieram, do Código de Processo Civil, que eu falo, que não é aplicado muito ao processo de trabalho, mas justificaria essa duração razoável, essa cooperação, que, por exemplo, é o julgamento parcial. Isso poderia ser aplicado de uma forma mais séria. Então, o que seria esse julgamento? O Código de Processo Civil diz, né? Quando um dos pedidos for incontroverso ou estiver em condição de julgamento, o juiz pode julgar já, julga o mérito. Então, eu fico imaginando assim, verbas rescisórias, né? Verbas rescisórias. Você vai lá, a parte, eu fiz audiência por reclamar de que não pagamos, e aí você não tem como se defender. Então, assim, é incontroverso, julga, porque tinha perícia, e o processo prossegue como um todo, né? Assim como também
Possibilidade de acordo processual. Quantas vezes nós já não fizemos em razão de insalubridade, às vezes para não deixar fazer a perícia, em razão da dúvida, então vamos fazer um acordo processual no que diz respeito a reconhecer a insalubridade em 10%, para não ter a perícia. Então, por que já não poderia ser aplicado? É uma das formas que vem aí de interpretação dentro do que pode ser aplicado ao processo de trabalho, totalmente compatível a ele e que atende o que? Aos princípios, né? Aos princípios da duração do tempo razoável, cooperação e assim por diante. Esses são, em base, alguns princípios da Constituição Federal, não todos, nós estamos falando só de alguns. Outros, para interpretar o processo do trabalho, nós temos aqui, já falamos, por isso que eu posso até me estender, que são os princípios do protecionismo. Nós temos, que decorre da facilitação do acesso à justiça pela pessoa hipossuficiente. Então, a justiça do trabalho, nós temos hipótese em que protege a parte hipossuficiente, no caso, o autor, no caso, o reclamante. Para que isso? Para permitir acesso. Então, nós temos arquivamentos com penas menores, né? Então, assim, se eu não comparecer ao arquivo, posso justificar em 15 dias. Se a empresa não comparecer, revelia a confissão. Isenção de custas. Agora, embora a CLT trouxe uma discussãozinha que há necessidade de provas, né, pelo artigo 790, se não me recordo, parágrafo 3º, que deve provar, não, mas a declaração, já tem entendimento que a declaração por si só ela presume. Não recolhimento de depósitos para recurso. Recolhimento de custas só ao final ou na interposição do recurso. Então, são princípios que são hipóteses do processual que decorre do quê? É tratado desigual? É tratado desigual para dar acesso ao Poder Judiciário. Por isso que se trata de forma totalmente constitucional. Então você não está sendo contraditório, Cleber, porque se você está falando que concorda com o pagamento das custas, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, eu disse que eu concordo porque eu acho que não nega acesso, porque a pessoa tem 15 dias para estar justificando, e uma justificativa que deve ser interpretada como uma questão de razoabilidade, embora a lei fale justificativa legal. Então, eu acho que não nega em razão disso, que aí prevalece a boa-fé. Além disso, quando se fala nesse princípio da desproporcionalidade, ou seja, o princípio do protecionismo, eu só coloquei aqui para chamar a atenção, assim, para passar para todos, né? Embora exista posicionamento diferente, a questão do indúbio para o empregado. Porque muito se fala que aplicaria ao processo de trabalho, mas esse é um entendimento minoritário e não se aplica, porque o indúbio para o empregado ele está relacionado ao direito material. O empregado, a hora de julgar, o juiz, a hora de julgar, a hora de analisar, ver o direito material, ver documentos, ele pode aplicar na dúvida em favor do empregado. E se tratando de processo, prova dividida, posicionamento já é quase unânime, né, no sentido de que, tratando de processo, prova dividida, eu tenho que aplicar o ônus da prova. Se é do autor, o doutor Davi fez aí uma palestra de ônus da prova, se é do autor, cabe a ele provar. Se tiver dividido, eu estou com dúvida, julgo improcedente. Se é do réu, ou seja, do reclamado, cabe a ele provar. Estou com dúvida, julga procedente. E não se aplicar o princípio indúbio pro empregado em relação ao fundamento de proteção ao trabalhador no que diz respeito a processo. Então, esse princípio que estaria aí mais vinculado ao direito material, né, do processo. A outra interpretação que nós temos do processo de trabalho é a conciliação. Aí eu fico de forma obrigatória. Nós temos dois motivos, né, 2 pontos, né? E aí vem a situação. Será que com esse entendimento que nós temos hoje de processo, com essa interpretação que nós temos de processo, de primazia de mérito, se faz ainda valer a possibilidade de uma nulidade de processo no tribunal, em razão do juiz não ter dado a oportunidade de ser feita aquelas 2 hipóteses de conciliação num processo do trabalho? Eu acho que foge um pouco de toda a base do processo você ter um excesso de rigor num processo e voltar, né? E voltar ao processo porque não fez a conciliação final após as razões finais, né? Nós todos sabemos já como que é aquela conciliação. Embora para mim seria eu entendo que é uma das a melhor forma, né, ali, porque as partes já sabem que ficou provado ou não, uma forma de se discutir acordo, mas é que menos se dá atenção em razão da pauta. Doutor, não tem... Os próprios juízes já afirmam, né?
Doutor, não tem acordo, né? O senhor está falando, não tem. Então, já toca embora. Então, agora, se fosse o caso de ser buscado uma nulidade, uma arguição de nulidade em razão disso, eu acho que seria totalmente viável com aplicabilidade no primazia do mérito, o próprio tribunal, antes de julgar, consultar as partes se há ou não possibilidade de acordo, porque não justifica um processo voltar para chegar aqui e falar não tem acordo. Ou, pelo menos, quem arguiu essa nulidade, se não fizer uma proposta, tem que ser aplicado uma pena de litigância de má-fé, em razão de estar tumultuando e causando incidentes indevidos no processo. Então, isso, desse princípio da conciliação, eu trago aí com essa nova interpretação de que seria um viés para a gente estar dando uma analisada, né? Não nesse rigor todo em relação a nulidades processuais, né? Oralidade é, de certa forma, correlacionada à duração razoável do processo, né? Porque o processo de trabalho ele é oral, né? Prevalece demais, inicial ainda pode, embora totalmente em desuso, mas tudo bem, contestações ainda pode, e aí eu pergunto, e essas contestações que estão sendo intimado para eu apresentar? Eu estou sendo intimado, tenho que apresentar, amanhã tem um prazo. No entanto, será que não é viável colocar que, olha, havendo necessidade, nos termos do artigo 847, eu vou complementar em audiência? Porque o momento para apresentar a contestação no processo de trabalho, que é rito de norma de ordem pública, é na audiência 20 minutos. E se eu poderia estar complementando em qualquer outra situação, mesmo no PJI, por que eu não posso estar agora a respeito disso? Então, vai causar algumas situações vinculadas, né? Vai causar, aí vai depender muito do que nós temos aí de decisões em razão disso, porque nós estamos vivendo isso agora, é muito difícil, não existia essas questões, mas estamos vivendo o protocolo agora, o Código de Processo Civil na íntegra agora, na Justiça do Trabalho, né? A audiência resume tudo ali, inclusive com razões finais, sentenças e assim por diante. Essa é a importância da audiência, né? Dinâmicos, né? Então, assim, audiência trabalhista sempre pode acontecer muitas coisas dentro de uma audiência trabalhista, decisão interlocutória tem, por uma questão de costume, e já se tornou norma processual, né? Se falar processualista civil que o protesto carreta preclusão, gritam, né? Gritam nesse sentido, inclusive era o que o projeto queria, mas tirou do processo civil, mas nós temos o protesto, né? Eu lembro quando comecei a fazer audiência, eu tinha que, qualquer coisa, né, tinha que protestava lá, porque pelo menos depois, protesto por quê? Eu não sei, não precisa fundamentar, né, mas consta aí o protesto, que depois lá o doutor Odinei arrumava as coisas lá nas audiências, né? Então, assim, quando eu fazia no escritório lá, mas tinha que proteger para evitar esse tipo de preclusão a respeito. E aí vem uma questão que eu deixo para vocês, o seguinte, que é uma coisa que a gente discute hoje. Identidade física do juiz. Isso estava previsto no CPC, artigo 132. A CLT não admitia. Foi cancelada a súmula 136, que não admitia, depois passar. Agora, o Código de Processo Civil 2015 acabou. Isso prevalece? Será que isso é um devido processo legal? Ou isso prejudica no julgamento? Porque uma coisa é você ser neutro, outra coisa é você ser, de certa forma, imparcial. Nós somos todos julgadores. E eu falo isso pelo seguinte, quantas vezes, será que não há influência em uma determinada discussão de quem está julgando ali, ter a pendência e isso causar um prejuízo num julgamento, numa determinada discussão processual, às vezes até mesmo com os advogados ou com as partes, né? Esses dias eu tive uma audiência que o meu preposto era telepresencial, aí foram falar, o senhor reconhece o reclamante? Aí o cara falou assim, infelizmente sim, pronto, já virou um problema. E será que isso não, se vai julgar, não vira um problema? Então, assim, de certa forma, muitos já defendem que o juiz que instrui não deveria julgar, porque aí você teria um processo efetivamente analisado sob a ótica justa e não com a possibilidade de uma imparcialidade. Mas eu já adianto para os senhores, esse é um posicionamento que se discute doutrinariamente, todos de forma maciça, né, sustentam e falam que não há risco de imparcialidade nessas questões. Fica aí a minha dúvida, tá? Do meu ponto de vista, eu acredito que, acredito que há sim
uma possibilidade de uma contaminação em relação a esse princípio da identidade física do juiz. Mas nós temos muito ainda que madurar a respeito da situação. Mas ficam aí para que depois vocês discutam. Então, aí eu só tinha colocado alguns julgados a respeito do que nós falamos, né? Só com a questão no que diz respeito à fundamentação, mas eu acho desnecessário, em razão de estar lendo para vocês, eu acho que é totalmente desnecessário, só tem depois alguns que eu quero só destacar o fundamento, que eu acho que seria bem legal, né? Para a gente trazer, não o resultado, mas o fundamento a respeito disso. Então, aqui estaria em relação à competência da Justiça do Trabalho, isso que nós falamos, em razão de interpretação com base em princípios, né? Interpretação com base em princípios, tá? Nulidade processual, celeridade processual e assim por diante. Então, esse seria o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que nós temos aí para tratar de processo, novas situações, né? O que vem vinculado sempre ao processo civil. Em razão disso, eu destaco, com base nessa interpretação, se eu não me engano, 3, 4 artigos. O artigo 4º, artigo 5º, 6º e o 8º, daqueles artigos do rol, que trouxe, né, ao processo de trabalho a possibilidade de ser aplicado, inclusive a Instrução Normativa 39 fala que é aplicado, não teria nem como falar, mas o artigo 4º fala: as partes têm o direito de obter em prazo razoável solução integral, incluída essa atividade satisfativa. Então, volta naquela situação que batem muito de duração razoável do processo. Bate muito em relação razoável do processo, né? Que é uma própria finalidade do direito do trabalho. Então, assim, quando se fala em duração razoável do processo, embora está na moda com a Constituição Federal em 2004, com o Código de Processo Civil, e é brincadeira, né? Como que o Código de Processo Civil tem um impacto muito grande, né? Porque, assim, quando veio esses direitos fundamentais para o processo civil, agora tem que obedecer, agora tem que fazer, isso já existia, né? Então, em duração razoável do processo, eu só coloco aqui que o processo de trabalho já tinha muito tempo, né? O processo de trabalho, se a gente for ver, é para acabar rapidinho mesmo, né? Para solucionar. Lá, próprio artigo 765 fala do juiz valerá desses meios. Em 2000, o rito sumaríssimo trouxe que o processo em primeira instância tinha que terminar em 15 dias. Eu nunca consegui ver, mas está lá, então é razoabilidade. E também a própria artigo 841, que diz o seguinte: olha, distribuída, cabe ao diretor em 48 horas notificar a parte contrária para comparecer em audiência, só respeitando um prazo de 5 dias. Então, isso é para andar, é duração mais do que razoável, né? Infelizmente, não por uma questão de não querer andar, de não ser uma jurisdição ativa, mas em razão de números de processo, mas em razão de pautas, nós não temos atingido essa duração razoável do processo, né? Por mais que os ritos sumaríssimos sejam incluídos em pautas extraordinárias, né? Nos ritos ordinários, nós temos aí audiências que o ano passado estava para 2021, né? No ano passado. Então, assim, isso já é uma natureza do processo do trabalho, né? E aí o que a gente vem com essa novidade de interpretação é justamente isso, o julgamento de mérito, né? Isso impactou. Por quê? Porque eventuais vícios nós temos que acabar e não julgar um processo sem resolução do mérito. E aí veio entendimentos que mudou, inclusive com base em razoabilidade, o próprio rito sumaríssimo, por exemplo. O rito sumaríssimo era: não admite emenda se não apresentar pedido certo e líquido e determinado. Não admite, porque tem que acabar em 15 dias. Vários entendimentos da jurisprudência hoje se fala o quê? Em razão da razoabilidade, em razão da finalidade de julgar o mérito, é cabível, sim, intimar a parte contrária, num prazo menor de 5 dias, para sanar o vício e depois prosseguir o processo. Da mesma forma, o que nós tivemos com a reforma trabalhista agora. Artigo 840, parágrafo 1º, que fala que se for escrita tem que ser certo, determinado e liquidado. Parágrafo 3º fala: se não atendido, extinguirá sem resolução do mérito pedido. Aí, no começo, passamos a ter decisões que, pelo fato da multa do artigo 467 não estar liquidada, extingue o processo, não era nem o pedido. Extingue-se o processo. Multa do 467, que na verdade você não tem nem liquidez no momento, porque você não sabe se vai ser controverso ou não, né? Mas nós eu tenho vários julgados. E agora nós passamos a ter uma decisão
com base em princípio. E o posicionamento majoritário hoje da jurisprudência é, se não atender, tem que dar oportunidade para sanar. Não cabe a extinção de imediato dos pedidos, né? Então, isso é o quê? Com base em princípios, com base no julgamento de mérito, com base que veio no Código de Processo Civil, né? Então, inclusive agora a liquidação, né? O entendimento é que se não estiver liquidado mesmo, aquela liquidação, e ali for só apontado, aquilo lá é uma estimativa, não deve ser vinculado à sentença, não deve ser vinculado ao pedido, né? Então, ou seja, mais um entendimento modificado. E com isso, o Código de Processo Civil trouxe várias também outras novidades que eu coloco para os senhores, que existe uma resistência, mas a gente está vendo agora, de certa forma, de duração razoável do processo, ou seja, de celeridade processual, medidas adotadas. O negócio jurídico foi um deles, né? Negócios jurídicos, antes é muito difícil você verificar, mas durante o processo de trabalho a gente tem negócios jurídicos, né? E aí o negócio jurídico feito pelo processo civil, ele é afastado do processo do trabalho. A instrução normativa falou que não cabe, em razão do quê? Em razão da parte final que se fala em manifesta, a parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Tudo bem, não cabe. Antes, eu não posso mudar o ônus da prova, eu não posso mudar, por exemplo, a questão de uma competência para julgar, que seria um negócio jurídico, mas eu pergunto, se for em benefício do trabalhador, não vejo nenhum problema. E agora com o hipersuficiente? Porque agora a Justiça do Trabalho tem uma parte aí para julgar de forma distinta, né? O artigo 444, né, parágrafo 1º, fala o seguinte: se for curso superior ganhar acima de 2 vezes o regime da Previdência Social, que hoje dá 12 mil alguma coisa, você pode negociar direto o que o sindicato negociaria. Será que isso não impacta também, tem um reflexo na interpretação do processo do trabalho? Na interpretação do processo do trabalho, na condução, um negócio jurídico feito por essas pessoas, que pode, inclusive, clausular compromisso arbitral, não precisa ter curso superior, né, no compromisso arbitral. Então, são coisas que a gente tem aí à disposição, né? E hoje está tentando se fazer audiência telepresencial. Se concordar, a gente faz. Não é um negócio jurídico? É um negócio jurídico feito, né, aplicado ao processo do trabalho. Então, assim, embora hoje também não precise concordar que estão fazendo. A outra questão é o calendário jurídico. Isso sim eu acho salutar, porque assim, só desde que todo mundo participe. Porque o artigo fala, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário na parte. Aí nós vamos fazer determinada situação, já sai o despacho com tudo que eu tenho que fazer, com tudo que eu tenho que manifestar. Então, ninguém me consultou, né? Então, de certa forma, seria, em tese, uma nulidade desse calendário jurídico numa eventual aí, situação de perda de prazo. Poderia ser uma questão de a gente estar alegando, né? A gente não pode chegar a isso. A gente fala o seguinte: você não pode deixar passar para depois discutir, né? Só se perder, aí tem que discutir, até porque perdeu o prazo. O tribunal está cheio de perda da chance aí, né? Indenização, perda da chance em razão de prazo, está lotado. A cooperação, se é aplicado ou não ao processo de trabalho, então a gente tem que em que sentido que seria, né? Então, assim, é claro que ninguém vai facilitar, é claro que a gente entra ali naquela sala, existe um clima ali de litígio, de combate, né? O que é totalmente, principalmente quando se fala em colegas, né? Às vezes até mesmo colega, né? Às vezes te olha como se você tivesse ali, você, né? Litigando. Então, assim, E uma outra questão que eu trouxe para vocês é a majoração dos honorários em recurso. Isso é uma forma que tem no Código de Processo Civil que não está no processo de trabalho. Nós temos honorário de sucumbência. Aí eu pergunto, aplica de forma supletiva? Isso não é uma forma de você dar celeridade processual, aumentar a responsabilidade? Porque se você recorrer, perder, você majora. E se é de 5 a 15, por que eu não posso aplicar ao processo do trabalho? Como uma forma de buscar aí atender os princípios de duração razoável, efetividade. Então, assim, não vejo, de certa forma, igual muitas doutrinas falam que a CLT não falou nada porque ela não quis falar, né? Eu vejo que seria possível, sim, uma aplicação de forma subsidiária, supletiva, né? Não, porque não é omissa, em razão da majoração dos honorários. Então, quando existir uns honorários menores, porque aí nós temos o limite, né? Que no nosso caso trabalhista foi distinto do processo civil, nós temos 15%.
né? O que se discute aí uma inconstitucionalidade desse tratamento diferenciado dos processos. Com isso, mais algumas vezes, mais alguns julgados, mas eu vou passar os julgados para falar desses dois dispositivos e encerrar com o artigo 8º, né? O artigo 5º, que traz que deve comportar-se com boa-fé, isso daí não precisaria nem estar aí, né? E nem está no código, nem está na CLT, veio agora para a CLT, mas comportar de boa-fé é objetiva mesmo aí, os comportamentos feitos no processo, né? Então, se não se comportar, nós temos as penalidades de 1 a 10%, né? Superior a 1 a menos de 10, inferior a 10%, que é o princípio da boa-fé processual aí, que é inerente a todos os sujeitos do processo. Cooperação, que nós já falamos bastante, então é uma forma de interpretação, que é o dever de consulta, esclarecimento, prevenção e auxílio. Será que isso é possível dentro de um processo? Porque muitas vezes, se você pedir um esclarecimento, você está tumultuando o processo. Você está tumultuando o processo, não é bem visto dessa forma. Então, assim, nós precisamos mudar algumas formas de cultura, né? Saneamento processual, talvez agora seria uma forma, mas só que o saneamento processual em conjunto, negócio jurídico, ou saneamento processual impositivo. Se for impositivo, tem que dar 5 dias pelo Código de Processo Civil para as partes pedir esclarecimento. Então, nós temos que analisar um processo desta maneira, né? E talvez aqui, né, o artigo 8º, que fala ao aplicar o ordenamento jurídico, que é cópia do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, mas lá o artigo 5º fala ao aplicar a lei, aqui fala ordenamento jurídico, portanto, mais amplo, o juiz atenderá a fins sociais, exigências do bem comum, resguardando, promovendo a dignidade humana, observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade. Isso tem alguns impactos dentro de uma rigidez das normas processuais. Impactos de que forma? Irregularidade no depósito recursal e nas custas. O Código de Processo Civil, a OJ foi alterada pelo Código de Processo Civil, falou, olha, se ocorrer diferenças, deve ser intimada para complementar, o que antes nós não tínhamos. Eu tenho julgado que 1 centavo de menor foi considerado deserto. Então, isso já, a orientação jurisprudencial falou, não. Só que a orientação jurisprudencial não fala do não recolhimento. Ela fala do recolhimento ínfimo. E se não tiver o recolhimento? O Código de Processo Civil fala que cabe recolher em dobro. Eu acho totalmente cabível também a aplicabilidade no processo de trabalho. Se eu não recolher, tem que dar a oportunidade de eu recolher em dobro. E recolher em dobro aí é recolher as custas e não o depósito recursal, porque o depósito recursal é uma garantia. Então, eu acho totalmente viável, com base nas próprias fins do processo, fim social, no próprio razoabilidade de interpretação de e-mail. Me dê oportunidade. Eu recolho em dobro. É uma penalidade que eu vou ter para não recolher. Mas a OJ não fala nada. Atrasos em audiências. Tem um rigor muito grande, né? Tolerância zero. Se atrasou, arquiva. Se atrasou, revelia e confissão. E agora? Nós temos jurisprudência, eu trouxe aí, mas, por exemplo, todas elas são razoáveis em falar, olha, se a parte chegou e a ata de audiência ainda estava aberta, mesmo que não estava na hora da abertura, tem que ser retomada a audiência, porque é razoável que demonstrou interesse de estar no processo por algum minuto. Então, nós temos jurisprudência de 7, de 4, mas todas elas estão no sentido de falar o quê? A ata de audiência ainda não estava fechada. Agora, é claro, se a ata de audiência já fechou, já todo mundo saiu, não tem como, aí já não é mais razoável, né? Inclusive, em razão desse entendimento, hoje, muitos estão se aguardando, né? Vamos aguardar mais um pouco. Isso é cooperação. A parte contrária fala, vou aguardar, ou já requer lá e fala que não para arquivar, ou pena de confissão e revelia, né? Então, em razão desses princípios. Atrasos em pagamentos mínimos, olha só, multa, né? Às vezes a pessoa vai atrás um dia, mas pagou no outro dia, a pessoa vai executar a multa, não é razoável, porque demonstrou a intenção. Eu entendo que é um prazo, mas pagou. Né? Assim como parcelamento de dívida. Aquele parcelamento do Código de Processo Civil, eu peço em muitos processos, muitos dão, ou seja, na hora que eu deposito os 30%, pede, não tem prejuízo, e 6 meses é a forma de atender o que o Código de Processo Civil fala que do meio menos oneroso ao devedor e não atrapalha em nada.
Então, nós temos essas situações aí. Era esses posicionamentos que eu queria passar, que fui convidado e passei, e queria só conversar com os senhores. É claro que a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, eu consigo para entrar lá na sala. E aí fica os julgados, e aí fica o meu mandamento, né? Porque assim, eu gosto muito de ser advogado, muito orgulho de ser advogado, e gosto muito desse mandamento que diz que trata-se de conceber a advocacia de tal maneira que no dia em que teu filho te pedir conselho sobre seu destino ou futuro, consideres uma honra para ti propor-lhe que faça advogado. Muito obrigado, agradeço demais a atenção, já extrapolei o que eu tinha para falar aí. Uma salva de palmas aí, Dr. Kleber, muito brilhante exposição. Acho que todos aqui, pelo que eu estou vendo nas câmeras, estão completamente satisfeitos com a exposição. Devido ao adiantar da hora, né, pelo nosso combinado, né, que o doutor tem um compromisso agora. Eu tenho a tolerância dos 10 minutos, dos 5 minutos em cada ponta lá, viu, Davi? Código do cartão de ponto. Né? Então, aí depois eu então. Lá para o meu coordenador, mas mais 10 minutinhos a gente consegue ficar aí. Então eu já vou sem mais delongas, eu vou abrir então a palavra a quem quiser. Não, se fosse para abrir pergunta, eu não tenho mais tempo não, porque eu tenho medo de perguntar. Então, seria isso mesmo, mas eu vou então só passar para o nosso presidente, tecer algum breve comentário e fazer o encerramento. E assim, Dr. Kleber, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite de última hora. E parabéns novamente pela essa brilhante palestra. E nós já vamos conversando, que eu quero umas 4 datas já para o ano que vem, tá? Vamos conversando. Para mim é um prazer. Marcelo Henrique, por favor, com a palavra. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Fico muito feliz mesmo. Doutor Davi, pelo que eu ouvi, doutor Kleber, tem uns 10 minutos. Você quer conceder palavra aos amigos que querem fazer alguma pergunta ou você quer o encerramento? Então, aqui o Dr. Kleber acabou de comentar, se for para abrir perguntas, acho que vai extrapolar os 10 minutos. Não, mas fique à vontade. Deixa eu ver, tem acho. Eu acho melhor, para não... O Dr. Kleber, assim, como sempre, muito educado, muito solícito. Se a gente abusar, ele vai ficar, mas eu não quero, por um combinado que eu fiz com ele, ele tem esse compromisso profissional, então eu acho que vamos numa próxima oportunidade com mais tempo. Então... Bom, não só, então, em respeito ao Dr. Davi Quintiliano, mas também a doutora Michele, que está nos acompanhando, né? Então, fica aqui já deferido já o pleito, né? Para que ele não chegue atrasado, né, Michele, no próximo compromisso dele, né? Eu quero, então, agradecer a presença de todos, quero render aí as minhas homenagens, agradecimento à presença também dos nossos ex-presidentes da subseção e também, atualmente, conselheiros da Seccional São Paulo, para a nossa OAB, doutores Milton José Ferreira de Mello, doutor Odinei Rogério Bianchim, que sempre nos honra com sua presença entre nós. Quero agradecer ao doutor Kleber por mais esse momento de estarmos juntos, falando da nossa profissão, falando para os nossos colegas e dividindo o nosso conhecimento. É sempre uma honra estar representando a Ordem dos Advogados do Brasil, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso dia a dia, para que a sociedade, de uma forma geral, possa melhorar com os nossos serviços. Por isso, pela nossa Comissão de Direito do Trabalho, coordenador Dr. Davi Quintiliano, declaro encerrada essa atividade da 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São José do Rio Preto. Uma grande noite para todos e que Deus possa abençoar cada um dos senhores e senhoras. Grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos pela presença e, de certa forma, é o processo que a gente queria, né? Mas está longe. Eu acho que desse processo que a gente quer. Eu agradeço demais a presença de todos, principalmente dos advogados aí que, de certa forma, para mim, são paradigmas na advocacia. Eu repito de novo, doutor Odinei, da qual foi o meu mestre por muito tempo, e colegas igual o Dr. Milton, que está aí, né? E os demais todos, né? Mas especialmente a esses que me deram até, me causaram uma responsabilidade muito grande de estar falando. Mas agradeço demais a todos que estão presentes, todos os colegas aí que no dia a dia na Justiça trabalham. Vamos ver se a gente consegue esse processo um dia aí, né?
né? Mas estou à disposição depois, inclusive, para maiores, se puder colaborar com alguma coisa, então meu e-mail ficou aí, ou meu WhatsApp, não tem problema nenhum. Muito obrigado por todos, por tudo e todos que participaram.